Irmã Zeng, eu gostaria de fazer uma pergunta. Fique à vontade para perguntar. Percebi que nossa líder da igreja, a irmã Zhou, vem pregando doutrinas literais e não consegue resolver as dificuldades das pessoas. E ela não busca a verdade em seu trabalho. Ela só segue as suas próprias noções. Não mudou um local de reunião a tempo, mesmo sabendo que não era seguro. E alguns irmãos e irmãs escaparam por pouco da prisão. Isso é realmente verdade. Mesmo assim, ela não refletiu sobre si mesma. Não aceita sugestões, mas inventa desculpas e se defende. Ela não está muito concentrada em seu trabalho de regar os crentes e não faz nenhum trabalho prático. Com base em seu desempenho consistente, tenho certeza de que ela é uma falsa líder. Por isso, eu quero denunciá-la. Mas tenho algumas reservas quanto a isso. Afinal, ela é uma líder. E se não for dispensada e descobrir que eu a delatei, ela vai pensar muito mal de mim. E poderá me dispensar de meu dever na igreja. O que devo fazer? Eu também sinto que ela é uma falsa líder. Ela só fica repetindo o significado literal das palavras de Deus em comunhão, mas não reflete sobre si mesma ou tenta conhecer a si mesma à luz delas. Ela também não fala muito sobre como experimentá-las e praticá-las. Sua comunhão é igual à de um pastor comum. Só fala sobre doutrinas literais e sobre seguir regras. E ela adora falar sobre o quanto sofreu e se sacrificou para se exibir e fazer com que as pessoas a admirem. Não tiro nenhum proveito dessas reuniões. Ela não aceita nenhuma das minhas sugestões, mas só me passa sermões. Eu também quero me manifestar. Mas eu tenho medo de ofendê-la. E se ela tentar me reprimir e dificultar as coisas? Só que eu me sentiria mal se não dissesse nada. Tenho vivido esse conflito dentro de mim. Eu tive uma experiência exatamente igual. Vi que havia uma falsa líder na igreja que deveria ser denunciada. Mas tive medo de ofendê-la e ser reprimida, então não fiz nada. Mas por meio da oração e da busca da verdade, vi que não permanecer leal aos princípios no momento mais importante e só pensar em meus interesses pessoais era egoísta. Vi também que a verdade e a justiça governam na casa de Deus. As forças malignas de falsos líderes ou anticristos não se estabelecem na casa de Deus. Isso me deu alguma fé e força. Aquelas forças sombrias não me reprimiram mais e eu denunciei a líder. Qual foi a sua experiência, irmã Zeng? Conte-nos. Adoraríamos ouvir. No ano passado, eu cumpria meu dever numa igreja fora da cidade, mas voltei para casa, após ter sido substituída por não fazer o trabalho prático. Depois disso, descobri que a nossa líder, a irmã Li, não tinha nada esclarecedor a dizer sobre as palavras de Deus, mas só pregava a doutrina literal. Ela nunca falava sobre conhecer a si mesma, nem compartilhava suas experiências. Era soberba quando ajudava os outros com os problemas deles. Parecia um mestre instruindo seu aprendiz. E não resolvia os problemas práticos de ninguém. Ela sempre falava sobre como tinha trabalhado e sofrido em seu dever para que fosse admirada e adorada. Ela era a sua própria lei. Havia uma irmã nova na fé, que estava assustada ao ver o Partido Comunista prendendo os cristãos. A irmã Li não comunicou sobre a verdade para apoiá-la, mas apenas a dispensou de seu dever. Isso não está certo. Não está mesmo. Alguns diáconos e eu lhe fizemos sugestões várias vezes. Mas ela inventava desculpas e discutia conosco. Com base nos princípios, um líder que não faz as coisas de acordo com os princípios da verdade e que não aceita a supervisão e a poda de irmãos e irmãs, não é uma pessoa que aceita e obedece à verdade. Sim, é verdade. A irmã Li não conhecia a si mesma, carecia de entrada na vida e não conseguia resolver os problemas reais dos outros. Um líder de igreja desse tipo só prejudica a obra da igreja e a vida de irmãos e irmãs. Sim, é verdade. Eu tinha certeza que a irmã Li era uma falsa líder e não era apta para a obra da igreja. E eu queria denunciá-la. Mas quando escrevi a carta, tive medo de denunciá-la. E por que teve medo, irmã? Eu acabara de ser dispensada, não estava cumprindo o meu dever.
Se eu delatasse a irmã Lee e os outros não vissem o que eu vi, eles poderiam usar isso contra mim. Olhem a Zenghi, acaba de ser dispensada, mas não abaixa a cabeça. Ela deveria estar olhando para si mesma e não para os outros. Parece que ela não tem autoconhecimento e muito menos arrependimento. Se dissessem isso, eu não conseguiria manter a cabeça erguida perto deles. Como uma falsa líder que tinha sido dispensada, senti que não possuía moral para falar. Pensei especialmente sobre como essa delação ofenderia a irmã Lee. Estávamos na mesma igreja e nos víamos o tempo todo. Como nos daríamos bem depois disso? E se ela não perdesse sua posição e dificultasse as coisas para mim? Quanto mais eu refletia, mais eu me sentia encurralada. Imaginei que a delação a deixaria ofendida e que não deveria me arriscar desse jeito. À luz das minhas circunstâncias, eu não podia arriscar. E uma falsa líder na igreja não era responsabilidade só minha. Que outra pessoa a delatasse. Eu só queria continuar indo às reuniões e manter a paz. Era assim mesmo que eu estava pensando. Por isso, eu decidi esquecer o assunto. Mas continuei sentindo um certo nível de desconforto. De noite, deitada na cama, minha cabeça era inundada por pensamentos da irmã Alice, gabando em reuniões e pregando mecanicamente. Se isso continuasse, os irmãos e irmãs seriam prejudicados. Eu me senti mal por não me manifestar. Sim. Mais tarde, li essas palavras de Deus. Suponha, por exemplo, que haja uma equipe de pessoas com uma pessoa conduzindo. Se essa pessoa for chamada de líder ou de obreira, qual é a função dela dentro da equipe? A função de liderança. Que efeito a liderança dessa pessoa tem sobre as pessoas que ela lidera e sobre a equipe como um todo? Ela afeta a direção da equipe e sua senda. Isso implica que se essa pessoa em uma posição de liderança trilhar a senda errada, então, no mínimo, isso fará com que as pessoas abaixo dela e toda a equipe se desviem da senda certa. Além disso, isso pode interromper ou destruir a direção de toda a equipe enquanto avançam, bem como sua velocidade e ritmo. Então, quando se trata desse grupo de pessoas, a direção da senda que escolhem, a medida a qual entendem a verdade, bem como sua crença em Deus, afetam não apenas a si mesmas, mas a todos os irmãos e irmãs que estejam dentro da esfera de sua liderança. Sim. Se um líder for uma pessoa correta, alguém que esteja trilhando a senda certa e busque e pratique a verdade, então as pessoas que ele liderar comerão e beberão adequadamente e buscarão adequadamente. E, ao mesmo tempo, o progresso pessoal do líder será constantemente visível a outros. Então, qual é a senda correta que um líder deve trilhar? É ser capaz de conduzir outros a um entendimento da verdade, a uma entrada na verdade, e levar outros perante Deus. Qual é uma senda incorreta? É frequentemente levar a si mesmo e dar testemunho de si mesmo, buscando status, fama e lucro, e nunca dando testemunho de Deus. Que efeito isso tem sobre as pessoas abaixo dele? Isso leva as pessoas perante ele. As pessoas irão se afastar de Deus e ficar sob o controle desse líder. Se você conduz as pessoas para virem perante você, então você as está conduzindo para virem perante a humanidade corrupta e você as está conduzindo para virem perante Satanás e não Deus. Somente conduzir pessoas para virem perante a verdade é conduzi-las para virem perante Deus. Esses são os efeitos que esses dois tipos de pessoas, as que trilham a senda correta e as que trilham a senda incorreta, têm sobre aqueles que são liderados. Amém. Vi nas palavras de Deus que a senda de um líder não só o afeta, como tem um impacto direto sobre a entrada na vida dos outros e sobre toda a obra da igreja. A irmã Lee só pregava palavras vazias e não resolvia as dificuldades reais dos irmãos e irmãs da igreja. Estava sempre se exibindo e enganando as pessoas. E os irmãos e irmãs a admiravam. Além disso, ela era arrogante e ditatorial. E sempre tinha a última palavra em grande parte da obra da igreja.
Ela não buscava os princípios da verdade, nem aceitava sugestões de outros, mas lidava com as coisas com base em suas próprias noções. Ela não defendia a obra da igreja, muito pelo contrário, ela a impedia abertamente. Com uma falsa líder como essa na igreja, os irmãos e irmãs seriam arrastados com ela. Isso é realmente verdade. Realmente verdade. Ter um falso certeza. líder no poder é totalmente prejudicial. Ver tantos crentes sendo enganados por um falso líder e suas vidas sofrendo por causa desse falso líder é muito triste para Deus. Sim. Eu já tinha discernido que a irmã Lee era uma falsa líder e tinha visto o dano causado aos irmãos e irmãs e à vida da igreja por ter uma falsa líder no poder. Mas só por ter medo de ofendê-la, assisti à obra da igreja e a entrada na vida dos outros sendo refriadas. E assisti a tudo isso de olhos bem abertos. Eu não assumi uma posição para expô-la e delatá-la. Eu não fui nem um pouco justa e não estava considerando a vontade de Deus. Eu fui extremamente insensível. Eu já havia prejudicado a obra da igreja por não fazer trabalho real no meu dever anterior. Agora ver uma falsa líder enganando os escolhidos de Deus, mas não denunciá-la nem defender os interesses da igreja, foi algo imoral da minha parte. Senti cada vez mais que devia isso a Deus. Como ser criado, eu deveria assumir uma posição, considerar a vontade de Deus e defender a obra da igreja. Esse era o meu dever. E uma responsabilidade que eu deveria cumprir. Sim. Amém. Esse pensamento me deu forças para seguir. E eu disse a mim mesma, pelos interesses da igreja e para que os escolhidos de Deus possam viver uma autêntica vida da igreja, devo praticar a verdade e me manifestar sobre os problemas da irmã Lee. Não posso permitir que uma falsa líder desvie irmãos e irmãs por mais tempo. Isso Isso mesmo. mesmo. Eu estava me preparando para escrever a denúncia quando ouvi que quando uma irmã mais velha tinha apontado alguns problemas da irmã Lee a ela mesma, ela parou de se reunir com esta irmã. Como ela pode fazer isso? Eu achei muito injusto. E isso me enfureceu. É. Senti que ela realmente se recusava a aceitar a verdade. Mas, ao mesmo tempo, minhas preocupações voltaram. Ela tinha excluído aquela irmã só por expressar uma opinião. Se ela descobrisse que eu a tinha delatado, ela guardaria rancor e dificultaria as coisas para mim? Se ela começasse a me julgar e me acusasse de atacar líderes e colaboradores, o que os outros pensariam de mim? Se ela me oprimisse, eu não teria como cumprir meu dever. Isso seria ainda mais difícil de suportar. Mas eu me sentiria muito culpada se não a denunciasse. Havia um cabo de guerra dentro de mim. Eu estava muito agitada. E assim eu fui para diante de Deus em oração e busca. Depois li as seguintes palavras de Deus. Vocês dizem que estão atentos ao fardo de Deus e que defenderão o testemunho da igreja. Mas quem realmente o fez? Perguntem a si mesmos. Você é alguém que demonstrou consideração pelo fardo de Deus? Você pode praticar a justiça para Deus? Você pode se levantar e falar por mim? Você pode colocar a verdade em prática firmemente? Você tem coragem suficiente para lutar contra todos os atos de Satanás? Você seria capaz de colocar suas emoções de lado e expor Satanás em prol da minha verdade? Você pode permitir que minhas intenções sejam cumpridas em você? Você ofereceu seu coração nos momentos mais cruciais? Você é alguém que faz a minha vontade? Faça a si mesmo essas perguntas e pense sobre elas com frequência. Amém. 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 Eu senti como se cada palavra batesse a porta da minha consciência. Especialmente a que diz: vocês dizem que estão atentos ao fardo de Deus e que defenderão o testemunho da igreja, mas quem realmente o fez? Era como se Deus estivesse perguntando isso diretamente para mim. Eu sabia que a irmã Lee era uma falsa líder e que isso prejudicaria a entrada na vida dos escolhidos de Deus se não fosse resolvido a tempo. Mas eu temia que ela se ofendesse e guardasse rancor contra mim, ou que eu fosse isolada e expulsa da igreja.
Eu só tinha defendido meus próprios interesses a cada passo e não ousei defender os princípios e delatá-la. Mas essa batalha espiritual exigiu que eu desse testemunho no momento crucial. Mas eu só protegi meus interesses e quis agradar as pessoas, repudiando a Deus. Eu odiei a mim mesma, não quis mais ser alguém que agradava as pessoas. Depois disso, eu me acalmei e refleti sobre mim mesma. Eu estava ciente de que ela era uma falsa líder. E estava disposta a denunciá-la de acordo com os princípios. Mas quando ouvi que ela tinha escolhido alguém por ter lhe dado um conselho, por que eu teria escolhido me proteger, em vez de defender o trabalho da igreja? Porque eu estava sempre protegendo meus próprios interesses. Comecei a orar e buscar sobre esse problema específico. Uma vez li estas palavras de Deus em meus devocionais. Irmão, o que acha de lê-las para nós? Claro. Aqui, Irmã. A maioria das pessoas deseja buscar e praticar a verdade. Mas, na maior parte do tempo, só tem a determinação e o desejo de fazê-lo. Elas não possuem a vida da verdade dentro de si. Como resultado, quando deparam com forças malignas ou pessoas perversas que faziam coisas más, ou com falsos líderes e anticristos que violavam princípios, assim fazendo com que a obra da casa de Deus sofra perdas e prejudicando os escolhidos de Deus, elas depois perdem a coragem de se manifestar e se pronunciar. O que significa quando você não tem coragem? Que você é tímido ou inarticulado, ou que você não entende e não ousa se manifestar. Não é nada disso. É que você está sendo controlado por vários tipos de caracteres corruptos. Um desses caracteres é a astúcia. Você pensa primeiro em si mesmo, pensando, se eu me pronunciar, como isso me beneficiará? Se eu me pronunciar e desagradar alguém, como conviveremos no futuro? Essa é uma mentalidade astuta, certo? Isso não é o resultado de um caráter astuto? Outro é um caráter egoísta e mau. Você pensa, o que uma perda aos interesses da casa de Deus tem a ver comigo? Por que deveria me importar? Não tem nada a ver comigo. Ainda que eu veja ou ouça acontecer, não preciso fazer nada. Não é responsabilidade minha. Não sou um líder. Essas coisas estão dentro de você como se tivessem brotado de sua mente inconsciente e como se ocupassem posição permanente em seu coração. Elas são o caráter satânico corrupto do homem. Esses caracteres corruptos controlam os seus pensamentos e atam suas mãos e seus pés, e controlam sua boca. Quando você quer dizer algo no seu coração, as palavras alcançam seus lábios, mas você não as diz. Ou se chega a falar, suas palavras saem aos rodeios, deixando-lhe espaço de manobra. Você não fala com nenhuma clareza. Os outros não sentem nada depois que o ouvem, e o que você disse não resolveu o problema. Você pensa consigo mesmo, bem, eu falei. Minha consciência está tranquila. Cumpri com a minha responsabilidade. Na verdade, você sabe em seu coração que não disse tudo o que deveria, que o que disse não teve efeito algum e que o detrimento à obra da casa de Deus permanece. Você não cumpriu com a sua responsabilidade. Entretanto, fala em alto e bom som que cumpriu com a sua responsabilidade. Ou que não tinha certeza do que estava acontecendo. Você não está, então, totalmente sob controle de seus caracteres satânicos corruptos? Amém. 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 Por meio das palavras de Deus, percebi que eu só pensava em mim mesma diante de um problema. Eu era egoísta e enganosa. Eu seguia filosofias satânicas, como cada um por si, o demônio pega quem fica por último. Pessoas sensatas sabem se proteger e evitam cometer erros. Quando você sabe que algo está errado, é melhor dizer menos. Elas estavam enraizadas em minha natureza, mantendo-me algemada, de modo que praticar a verdade era incrivelmente difícil. É É exatamente, exatamente assim. Eu sabia que devia denunciá-la de acordo com os princípios para o bem da obra da igreja. Mas quando estava prestes a fazê-lo, fiquei com medo de ofendê-la e de ser julgada e maltratada por ela. Pensando assim, meu senso de obrigação, responsabilidade e dever desapareceu, quase que por completo. E senti que uma falsa líder na igreja não era o meu problema pessoal. Eu não queria causar problemas. Assim, evitei ofendê-la e protegi a mim mesma. Fui contra o esclarecimento do Espírito Santo
repetidas vezes, até não me sentir mais culpada. Eu estava totalmente acorrentada pela minha corrupção satânica. Eu tinha cometido uma transgressão semelhante em meu dever anterior. Vivendo segundo as filosofias de vida satânicas. Descobri uma líder arrogante com um entendimento distorcido da verdade que deveria ser dispensada da igreja. Mas então vi que ela tinha algum calibre. E era bom empregar doutrinas literais e enganar as pessoas. Vendo que muitos irmãos não tinham discernimento sobre ela, eu temi que eles me julgassem e dissessem que eu era fria caso ela fosse substituída. Adiei por mais 2 meses até fazer com que ela fosse dispensada. Isso foi muito prejudicial para a obra da igreja. Vi uma nova, falsa líder na igreja, mas cometi o mesmo erro de antes. Eu não quis me envolver. O modo como cumpri meu dever mostrou que eu era egoísta e enganosa e que não conseguia praticar a verdade quando isso afetava meus interesses. Eu havia violado a verdade e perdido meu testemunho, e isso era uma vergonha. Quando percebi isso, me prostrei diante de Deus em oração. Ó Deus, só agora fui capaz de ver o quanto Satanás me corrompeu. Sou uma pessoa extremamente egoísta e desprezível. Eu sou baixa e imunda. Deus, por favor, salva-me das amarras do meu caráter corrupto. Mais tarde, numa comunhão, eu li que Satanás governa no mundo, mas que Deus e a verdade governam na igreja. São 2 mundos diferentes. Com certeza. E que na casa de Deus, quando uma pessoa maligna ou sem humanidade é escolhida como líder, ela não vai durar muito sem a verdade e realidade. Isso prova que a verdade reina e sempre reinará na casa de Deus. Amém. Amém. É verdade. Satanás mantém o mundo envolto nas trevas. E as pessoas falam e agem com base em suas filosofias. Bajulação é a única maneira de subir na vida. Ser honesto e ofender alguém resulta em punição. Seja entre pessoas comuns ou poderosas. Uma pessoa honesta é intimidada e excluída. E muitas pessoas até perdem a vida por causa disso. Verdade. Com certeza. Mas a verdade e a justiça governam na casa de Deus. Deus abençoa e gosta daqueles que buscam a verdade. E de pessoas com senso de justiça. É verdade. Verdade. Aqueles que protegem os interesses da igreja e os escolhidos de Deus, que ousam expor líderes falsos e anticristos, podem ser aceitos, salvos e aperfeiçoados por Deus. Amém. Eles também recebem a aprovação e o apoio de outros. Amém. Aqueles que não se submetem à verdade, mas se opõem a ela, não importa quão elevado seja seu nome ou status, acabarão abandonados e eliminados pelo Espírito Santo. Como o anticristo Yang, que foi expulsa da igreja no ano passado. Ela oprimia e excluía qualquer dissidente quando era líder e colocou seus familiares e amigos em cargos importantes. Ela tentou construir seu próprio império em oposição a Deus e até roubou ofertas. Ela pensava que tinha se cercado totalmente com parentes e amigos e que assim seus atos malignos não seriam expostos. Mas Deus vê todas as coisas e em sua sabedoria ele usa os truques de Satanás para o seu benefício. Ele criou um ambiente para que aqueles com senso de justiça denunciassem e expusessem sua maldade. Depois da investigação e verificação da igreja, ela não só teve que devolver tudo que tinha roubado, mas foi expulsa da igreja para sempre. Sim. Deus é Essa muito é a justo. justiça. Isso mostra a Ela- justiça de Deus. Isso mostra que, não importa qual seja o dever ou o status de alguém, quem pratica o mal ou não busca a verdade não pode escapar do julgamento justo de Deus. Amém. Amém. A casa de Deus não é como o mundo. Nada aqui contraria a verdade é capaz de florescer na casa de Deus. Qualquer um que descobrir algo contrário à verdade pode se levantar para expor e impedir isso. Isso mostra que a verdade reina na casa de Deus. Amém. Amém. Quanto a denunciar a irmã Lee, eu não entendi a justiça de Deus. Nem percebi que ele vê e governa sobre tudo. Falsos líderes e anticristos não se estabelecem na casa de Deus. Se eu tinha um dever a cumprir,
E quais seriam meu destino e desfecho, tudo estava nas mãos de Deus, e não de qualquer líder. Sim. Eu não podia mais ser contida por ela. Assim, fiz uma denúncia verídica dos problemas da irmã Lee. Logo depois, um líder veio à nossa igreja para investigar a situação. Com base nos princípios, foi determinado que a irmã Lee era uma falsa líder e ela foi dispensada da igreja. Depois disso, a irmã Lee ganhou algum autoconhecimento por meio de devocionais e reflexão. E quis se arrepender e mudar. Graças a Deus. A líder seguinte escolhida era uma irmã que realmente buscava a verdade. E aos poucos, todo o trabalho da igreja foi retomado. Vi também a justiça de Deus e que a verdade governa na casa de Deus. Amém. Graças a Deus. Essa comunhão foi muito esclarecedora. Graças a Deus. Deus expõe nosso egoísmo e engano e purifica nossa corrupção quando delatamos falsos líderes. É Deus nos salvando e nos aperfeiçoando. É mesmo. Minhas regras eram: pessoas sensatas sabem se proteger e evitam cometer erros. E deixa as coisas seguirem se não afetarem alguém pessoalmente. Eu tive medo de defender a obra da igreja e de denunciar uma falsa líder. Isso foi tão egoísta da minha parte. Eu vi a casa de Deus como um mundo. Não acreditava que a justiça e a verdade estão no poder aqui. Eu não tinha fé verdadeira em Deus e tinha medo de dizer uma palavra honesta. As palavras de Deus esclarecem tudo. Se eu não cair em mim e não denunciar um falso líder, Deus ficará muito decepcionado. Eu não só não daria testemunho, como carregaria uma marca de vergonha. Verdade. Sim, com certeza. Graças a Deus. Agora eu entendo que não posso continuar sendo egoísta, vivendo somente para meus próprios interesses. Devo praticar a verdade, aderir aos princípios e ter senso de justiça. Graças a Deus. Não posso adiar a delação da irmã Zou. Farei um relatório logo depois desta reunião. Sim, eu também escrevi. Graças a Deus. Graças a Deus. A verdade nos Graças a liberta Deus. de A restrições. Foi muito produtiva. Sim, foi uma Graças ótima a comunhão. Deus.